Galera, agora é 6h15 mais ou menos. Tá começando aqui as manifestações aqui no Parcão, em Porto Alegre, em prol da defesa da legalidade, da lei, da manutenção da ordem. Nós não estamos aqui protestando politicamente contra o presidente Lula. Nós estamos aqui protestando para que a lei seja cumprida. O PT quis transformar um processo, que é um processo judicial, de um condenado, de um criminoso condenado, em processo político. Né, Anderson? Oi, Vanessa. E isso é algo que é inaceitável. Hoje participei do Rádio Livre, na Bandeirantes, com uma desembargadora aposentada, com um promotor e mais um advogado criminalista, onde todos foram enfáticos em falar que não tem absolutamente nada de anormal no processo. Foram mais de 200 páginas da sentença do Moro. Eu vou virar o vídeo aqui. Foram mais de 200 páginas da sentença do Moro, tipificando, exemplificando exatamente todos os casos em que comprova o caso de corrupção de 1,5 milhão da reforma do triplex, mais a aquisição do triplex. Então estamos aqui ao vivo na manifestação, Rubesval. E aí, Gabi, e aí, Julião. E o detalhe dessa manifestação aqui, ela está em contraste com as manifestações que estão acontecendo no centro. E por que elas são importantes de serem comparadas? Por que são importantes de serem comparadas? As manifestações no centro são feitas por movimentos partidarizados, com dinheiro público, tem muitos sindicatos envolvidos, com o PT bancando com o dinheiro dos desvios da corrupção, uma claque de pessoas que estão recebendo para estarem no centro de Porto Alegre, na esquina democrática, protestando, movimentos que foram organizados com ônibus, carreatas, e aqui não. Aqui, se vocês forem ver, as pessoas estão chegando agora porque as pessoas estavam trabalhando. Esse movimento se organizou pela internet, esse movimento não tem partido organizando, são pessoas que estão participando e organizando as manifestações aqui. Ninguém está recebendo dinheiro, ninguém está recebendo pão com mortadela. E aí, Helenice, e aí, Vanessa? Isso aí, Vanessa, nosso dinheiro que está alimentando ainda alimenta os sindicatos que estão sendo pagos para estar no centro da cidade, já promovendo a baderna com venezuelanos, com cubanos, com pessoas que defendem um criminoso condenado, fala meu velho, que amanhã certamente será feita a justiça, será restabelecida a justiça, porque o Brasil está precisando provar para o brasileiro e para o resto do mundo que esse país não é um país de mortadela. Esse aqui é um país onde a lei é cumprida, onde a lei é respeitada. Então, quando o PT tenta e busca transformar um processo judicial em um processo eleitoral, o povo vem para a rua para responder, para dizer para esses sanguessugas do governo, para esses parasitas que há 14 anos dilapidaram o erário público, seja dos fundos de pensão, seja nos roubos na Petrobras, os roubos na Caixa, no Banco do Brasil e em diversas outras estatais, no qual o senhor Luiz Inácio e seus 300 picaretas usaram esse dinheiro para financiar o seu projeto de poder totalitário, Elias. E aí, Rafa, Pancia também está na área. Então, quando a imprensa, o seu Juremir Machado, a Folha de São Paulo, vem dizer que é só um triplex, vão condenar sem provas. Que é prova maior do que o Léo Pinheiro, dono de uma das maiores empreiteiras do país, com foto com o seu Luiz Inácio, com mensagens trocadas sobre a reforma no apartamento do seu Luiz Inácio e mais. Não existe corrupção sem corruptor. E o seu Léo Pinheiro é o corruptor confesso, que disse que pagou de propina descontando de uma conta que o PT tinha com a empreiteira
para ir usando como bem quisesse. Isso era a conta do Odebrecht, fora a conta da OAS, fora a conta do Odebrecht. Então, Gabi, e aqui é o seguinte, Gabi, as pessoas estão buzinando aqui, que a galera... Gabi, vou mostrar aqui, ó, eles têm uma faixa ali, ó, buzine se você quer Lula na cadeia. E a galera vê a faixa, Gabi, e sai buzinando. Então aqui está começando ainda agora, não tem ainda um expressivo número de pessoas. Como eu estava falando, aqui essa manifestação foi organizada totalmente pela internet, sem ter um núcleo de organização, sem ter um partido político organizando, sem ter sindicatos, sem ter distribuição. Olha aí, ó as buzinas, ó a buzina, ó a buzina. Sem ter distribuição de mortadela, sem precisar pagar ninguém. Olha lá a Fernanda lá. Olha aqui, ó, Lula na cadeia. Lula já está enjaulado. Vejam só, Lula já está enjaulado, está na cadeia já. Isso é o que todos esperam. Mas o Brasil espera não que o Lula seja preso. O Lula ser preso é simplesmente um rito processual. É simplesmente o cumprimento de uma sentença, de uma condenação judicial. Nós precisamos analisar esse fato, é muito mais que o Lula na cadeia. É o fim de um ciclo onde o PT buscou colocar os seus braços por toda a extensão do governo federal, de governos estaduais, municípios, comprando deputados. Não se esqueçam, Lula foi reeleito em pleno escândalo do mensalão, da compra de deputados com dinheiro público. Não era compra de deputados com emenda parlamentar, era compra com dinheiro da corrupção. Então, nós estamos aqui esperando simplesmente o cumprimento da justiça para restabelecer a ordem e acabar com esse projeto totalitário do PT. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui a Fernanda, que ela já botou o Lula na cadeia. Olha aí, que maravilha, Fernanda! Olha aí, com as cobras, com os ratos. Fernanda, os ratos! 3-0! Os ratos, inclusive, que o próprio PT uma vez, numa campanha publicitária, colocou ratos roendo a bandeira do Brasil, se colocando como o único partido honesto desse país. Campanha feita pelo seu Duda Mendonça. E esses ratos hoje estão comendo a bandeira do PT. Esses ratos estão comendo a bandeira desse socialismo, desse comunismo ditatorial do Lula e seus asseclas, dessa gangue, Mateu, Lucas, grande vereador Lucas, Armando, essas gangues que estão assaltando e vilipendiando o erário público. E nós não podemos nunca esquecer que essa luta não termina amanhã. Não termina com a condenação do Lula, porque mesmo que seja 3-0 e fique comprovado que todo mundo já sabe, que o Lula é ladrão, como diz o meu amigo aqui, esse processo não vai acabar, porque o PT vai fazer de tudo para judicializar a eleição. O PT vai fazer de tudo, os advogados do Lula vão fazer de tudo para levar esse processo judicial até a boca das eleições e entrar eleições adentro, setembro, agosto, setembro, para que haja o caos no Brasil. A intenção dos advogados do Lula, se vocês forem perceber, Lucas, Mateus, Armando, se vocês forem perceber, peguem pela memória de vocês, em nenhum momento, desde a instauração do primeiro inquérito contra o Lula, seus advogados ou qualquer líder petista chegou peremptoriamente perante a opinião pública e disse: Lula é inocente. Nenhum petista falou isso. Por que nenhum petista falou isso? Porque desde o início a estratégia da defesa do Lula, a estratégia do PT sempre foi transformar isto numa guerra política, não numa guerra judicial. Olha a banda logo. Perceberam que não tem bandeira de partido político aqui? Que aqui
só tem bandeira do Brasil. Aqui ninguém defende bandido, ninguém tem político de estimação, tem diversas matizes. Eu conheço várias pessoas que estão aqui e sei dos partidos que elas representam, mas elas vieram com camisa do Brasil. Elas não vieram com camisa dos seus partidos. Elas não estão tomando, as pessoas que estão aqui não estão transformando este ato num ato político partidário. Muito diferente do PT, Aline. E sim, esperamos que este seja o início do final do ciclo petista no nosso país. Um ciclo que até agora, até hoje, continua tentando promover uma guerra ideológica e uma luta de classes entre a população. Se vocês se lembram, semana passada, Juremir Machado, aquela figura cadavérica da imprensa brasileira, escreveu no Correio do Povo um artigo onde diz que querem tirar o nordestino, o barbudo, o cidadão simples da disputa eleitoral. Ninguém quer tirar Lula da disputa eleitoral. Nós queremos que a justiça seja cumprida. E para a justiça ser feita e cumprida, deve-se que, em segunda instância, o TRF4, que é um tribunal muito sério. Olha o Lula. Olha um close no Lulinha aqui. Olha o close no Lulinha. Fernanda, o que tu tá esperando para amanhã? 3-0, nada menos do que isso. Aqui tá todo mundo esperando a justiça, 3-0. Eu tenho medo ainda que peçam vistas, que o Laos peça vistas. Esse é um temor grande. Gabi, eles acham que vão conseguir fazer o Lula um mártir, um injustiçado pelo judiciário brasileiro. Só quero que ele e todos os outros corruptos na cadeia. Exatamente. Gabi, e se tu for ver a lógica que o PT anda usando agora, querem tirar o Lula da disputa eleitoral, mas não prendem o Temer, não prendem o Aécio. Gente, isso é uma... Olha a dupla falácia do PT. Querem que o Lula não dispute a eleição, mas não prendem o Temer e o Aécio. Primeiro, eles não querem provar que o Lula é inocente. Eles querem que todo mundo seja absolvido. Segundo, eles esquecem de dizer que, infelizmente, no Brasil ainda temos foro privilegiado. Então, Temer e Aécio só vão responder pelos seus atos quando eles forem retirados do parlamento, do executivo, pelas pessoas, pelo cidadão que não vai reeleger. Aliás, o Temer, ele está inelegível. Temer foi condenado. Temer não pode ser candidato à reeleição. Grande Fernando Schiller, um dos maiores cientistas políticos desse país, uma das mentes mais privilegiadas, no qual eu tive a sorte de ter tido ele como professor, como orientador do meu TCC sobre a reforma política, e tive ainda a honra de tê-lo na minha banca do mestrado. Um abraço, Fernando, grande Douglas, Eduardo Moreira, o Scooby. Então, nós precisamos ter a consciência de manter não só um ativismo pelo Brasil, pela condenação, pela justiça, mas de saber que nós precisamos levar até o dia 7 de outubro este sentimento de Brasil, esse sentimento de patriotismo. Eu vim de graça! Olha, ó. Eu vim de graça! Eu vim de graça! Olha o pessoal. Olha, Vigo Nunes na área também. Grande Vigo. Então tu vê o pessoal gritando aí, ó, eu vim de graça, ninguém veio com um pãozinho, ninguém veio com diária. Aliás, o mais interessante é que o Parcão, para quem não está muito acostumado a vir a Porto Alegre, o Parcão ele fica a 2 quadras do Hotel Sheraton. O Hotel Sheraton é certamente o hotel mais luxuoso de Porto Alegre. E lá no Hotel Sheraton, quem passar lá pela frente agora, vai ver vários carros da polícia e vai ver um destacamento policial muito grande no Hotel Sheraton. Por que tem um destacamento policial no Hotel Sheraton? Você sabe por que tem polícia no Hotel Sheraton? Porque tem um vagabundo hospedado lá. Isso mesmo! O PT, os líderes do PT estão hospedados no Sheraton. A senhora Gleisi Hoffmann, aquela mesmo que diz que a Lava Jato matou a Marise, a Gleisi Hoffmann, aquela diz que vai ter sangue se o Lula for condenado, ela está no hotel de luxo, ela está lá de nariz empinado e rindo da nossa cara. Então os líderes petistas
Inclusive o senhor Lula, que chegou em Porto Alegre há pouco tempo, de jatinho particular. Aliás, Lula não sabe o que é um avião comercial desde a década de 90. Lula só anda de jatinho particular. Então vocês imaginem o seguinte, um torneiro mecânico que por causa de um mindinho nunca trabalhou na vida, mas só anda de jato particular. Quem financia Lula? De onde ele tira dinheiro para isso? Né? A Janete está aqui, Kepler, Douglas, eu vi que a Ju também tá online, então tá aí a galera buzinando, manifestando a favor do Brasil. Eu publiquei hoje um texto no Face, onde um jornalista safado, canalha, da Folha de São Paulo, que ele é editor, ele é do conselho editorial da Folha, o Jânio, jornalista safado, onde ele diz que o triplex não é do Lula. Ele nunca foi do Lula porque Lula disse para a Marisa: veja só, esse triplex é na beira da praia, eu não posso ficar aqui, eu vou ser assediado pelas pessoas. Olha a canalice. Mas o Jânio e a Folha de São Paulo, eles são mais canalhas, eles vão mais além. Eles disseram o seguinte: se a OAS pagava para o Lula para ele conseguir favores no governo, por que a OAS precisaria corromper deputados e diretores da Petrobras para conseguir esses favores se ele já pagava o Lula? Como? Só que aqui, ó, uma mente menos avisada pode engolir essa história, porque ela parece ter uma lógica. Dentro da lógica petista cartesiana Lula é o presidente manda na Petrobras. Portanto, se eu comprar o Lula, eu comprei a Petrobras. Mas isso não é bem assim. Lula quis dinheiro para ele. Lula quis dinheiro para a família dele. Mas, acima de tudo, Lula quis dinheiro para um projeto totalitário de poder, para um projeto totalitário de governo, aonde começou em 2002, comprando os sindicatos, colocando os sindicatos embaixo da asa, comprando deputados, tomando as universidades, os professores, os movimentos sociais. Aí, Bonamigo, grande Bonamigo, tô te esperando aqui no Parcão. Tu deve estar trabalhando ainda, né, meu amigo? Quem trabalha não pode estar se manifestando a todo tempo. Então Lula precisava de um projeto caríssimo de tomada do poder, de todas as esferas do poder, sindicatos, universidades, parlamento, meios de comunicação, imprensa, os meios de comunicação alternativos como blogs, que recebiam amplo financiamento do PT durante os governos Lula e Dilma. Então Lula roubou, e roubou muito, para implementar um projeto de poder que nós estamos vendo. O projeto que o PT queria é o que está acontecendo na Venezuela. O projeto de poder do PT é o que nós vemos na Venezuela, o que nós vemos em Cuba, é o que nós vimos uma tentativa meia boca na Bolívia, mas que ainda está acontecendo. Então é o seguinte, Josué, Gerson, Lula não se encerra amanhã. Amanhã é simplesmente um rito processual. Amanhã é simplesmente a confirmação de uma condenação judicial. Esse trabalho tem que se estender até outubro, se estender até as eleições, para não deixar Lula, que vai concorrer sob júdice, sob liminar, mas ele vai concorrer. Nós não precisamos permitir que o país entre numa crise institucional tão ou pior do que a gente já viveu. Portanto, precisamos trabalhar para não deixar o senhor Lula e o PT ir para o segundo turno. E é para isso, Nanda, nós estamos aqui, ó, aumentando o público, aumentando a galera que está chegando, tendo aí com seus smartphones, fotografando, postando nas redes sociais, mostrando a indignação. Foi hoje tudo certo. Banda louca na área, as pessoas aqui mobilizadas. Vocês podem ver aqui, ó, diversas faixas etárias da população, todas as raças, todos os credos, todas as cores, juntas, Wagner, em prol do Brasil, em prol da justiça, contra os desmandos petistas, contra a roubalheira socialista que foi instaurada nesse país. E não se enganem quando o pessoal fica falando que não existe
esta guerra ideológica. Essa guerra ideológica existe. A tomada, Júlio, bom, a tomada dos espaços pela esquerda, ela é grande, ela é forte. O PT é o único país, o único partido nesse país que faz política há 40 anos. O PT faz política há 40 anos ininterruptamente. O PT tem uma competência que nenhum outro partido político tem. O PT existe, a militância petista existe para fazer política. É só olhar, Jussara, Júlio, Cruz Alta. Quantos CCs tem na prefeitura petista de Cruz Alta? Quantos contratos tem na prefeitura petista de Cruz Alta? 1/3 de toda a folha de pagamento, 30% de toda a folha de pagamento de pessoal da prefeitura de Cruz Alta, da prefeitura petista de Cruz Alta, é de CCs e contratados, não são de funcionários do município. E é isso que o PT faz. Ele cria cargos, ele cria empregos, ele coloca o pessoal dele em toda a esfera onde for possível ter algum privilégio, alguma vantagem, alguma ocupação de espaço político, o PT vai estar lá. Vocês não tenham nenhuma dúvida que a partir de amanhã, a partir da condenação do Lula, se Deus quiser, espero e rezo para que não tenha pedido de vistas, a partir da condenação do Lula, esse país vai viver conflitos gravíssimos, pois o PT está colocando a vida dele neste julgamento. O Partido dos Trabalhadores está colocando a vida dele, a existência dele neste julgamento. Portanto, a radicalização dos movimentos que compõem esse arco, essa órbita nefasta do PT, eles vão ficar cada vez mais radicais. E eles não vão ficar radicais porque eles têm razão ou porque o Lula foi injustiçado. Eles vão ficar radicais. Eu vou explicar, vou usar o meu cachorro, o Zeca. Eu vou usar o Zequinha, Gabriel. O Zeca é um Lhasa, cara, é um Lhasa, sei lá, de 10 quilos, é um bicho pequenininho. Só que o Zequinha é brabo. Ele é brabo, ele não gosta de criança. E ele fica, mostra os dentes, raiva e late. Mas por que que o Zeca é raivoso? Não é porque ele tem razão, porque ele está defendendo o perímetro. É porque ele é um cachorro pequeno. E ele é um cachorro pequeno, então ele se sente acuado. Ele tem medo. E qual é a resposta de um animalzinho, de um bicho, de um ser irracional, quando se sente acuado e com medo? É a raiva, é expressar sentimento de violência, de raiva. E é isso que está acontecendo com o PT, e é isso que vai acontecer com esses movimentos, com essas gangues, com essas milícias ligadas ao PT. Eles estão pequenos, eles estão acuados, eles estão com medo. E é por este medo que o PT e seus movimentos vão radicalizar o debate. Eles vão radicalizar a militância. Eles serão cada vez mais violentos, tanto nas palavras quanto nas ações. A partir da condenação do Lula, podem escrever, grava, salva isso que eu estou dizendo. O MST, o Movimento Sem Teto, o PSOL, o Boulos, esses caras vão radicalizar, vão começar invasões, vão começar protestos, vão eclodir protestos em todo o Brasil. Podem ter certeza disso que eu estou falando, pois é o comportamento de um animal acuado e com medo. É expressar raiva e violência, né? A gente pode entender o PT olhando para a zoologia, né? Já que o Lula gostava muito de uma cabrita, então a gente pode olhar pelo lado da zoologia, o comportamento petista. Compartilhem essa live para que mais pessoas vejam que não é só o PT que se mobiliza, mas o cidadão de bem, o brasileiro, aquele pagador de impostos, aquela pessoa que financia toda essa claque, que
todo esse governo corrupto está aqui participando. Grande Luiz, amanhã será um dia histórico, 3-0 e os comunistas. Vamos varrer essa sub-raça da nossa nação. Muito bem, Luiz, muito bem. Que diferença essa manifestação da manifestação que está acontecendo no centro de Porto Alegre. Manifestação no centro de Porto Alegre, sente cheiro de maconha, sente cheiro de cachaça, tu vê briga, tu vê pessoas mal encaradas. Aqui não, aqui são aquelas pessoas que não aguentam mais pagar a conta, Veríssimo. São pessoas que não aguentam mais ver todo o seu esforço, toda a sua dedicação ser dizimada, ser dilapidada por políticos corruptos. E aqui eu tô sintetizando, eu tô englobando, eu tô colocando na figura do Lula todos os políticos corruptos, todos os partidos corruptos, inclusive o PMDB, porque não vamos nos esquecer, meus amigos, se não fosse pelo PMDB, Dilma não seria presidente. Sem os votos do PMDB, a Dilma não teria sido reeleita para um segundo mandato. Então, Lula é a síntese, é a cara da corrupção brasileira. E por que, Veríssimo, que ele é a cara da corrupção? Lula poderia ter entrado para a história do Brasil. Ele tem uma história de vida bonita. Imagina, cara que era um retirante, um nordestino, um metalúrgico, semi-analfabeto, arrastar multidões e chegar à presidência da República. Isso é uma história de cinema, isso é uma história de uma filmografia linda. Porém, Lula jogou todo o passado e toda essa história, Jorge, na lata do lixo no primeiro dia que ele assumiu o governo federal. Pois desde o primeiro dia, o senhor Lula, o senhor José Dirceu, o senhor José Genuíno e toda a claque, toda a gangue petista começou a vilipendiar e assaltar os cofres públicos. Não se esqueçam nunca, José Dirceu, presidente do PT, Palocci, ministro da Economia, homem forte do Lula e da Dilma, José Genuíno, histórico petista, presidente do PT, Delúbio, Vacari, financeiros, tesoureiros do PT, Delcídio Amaral, senador, líder do PT no Senado, Mantega, ministro da Fazenda, todos presos, todos condenados. Ou seja, os principais líderes do PT estão presos. E só puderam prender, até agora, os que não têm foro privilegiado. O que salva a gangue do PMDB, Calheiros, Jucá, é o foro privilegiado. Então a gente precisa estar muito atento, Jorge. E eu sei que tu tem uma militância social muito grande, inclusive mostrar para as pessoas que a militância, que olhar para o social, não é pauta da esquerda, é pauta do Brasil. Olha aí, ó. Isso aí, Jorginho, entrou pra história sim, mas por ser igual aos outros bandidos. Jorge, eu não digo nem que ele foi igual aos outros bandidos, Jorge. Eu já digo que ele foi pior que os outros bandidos, pois dele se esperava coisa muito diferente. Olha aí, ó. Tua conduta é imoral, pelos princípios da lei nacional. Olê, 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 olê. Estamos na rua pra derrubar o PT. Olê, 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 olê. Estamos na rua pra derrubar o PT. Falta de afinação, sobra de vontade. Ô, Dilon, como é que tá, meu amigo? Beleza? Então, tava aqui antes grandes veículos de comunicação também, todo mundo cobrindo este fato histórico. E aí, Roberta? Olha aí, ó. Estamos na rua para derrubar o PT, para derrubar a corrupção.
públicos. Eles são milicianos, não tem outra palavra para descrever o que está acontecendo. Então, meus amigos, nós estamos aqui, vou ficar até em vigília aqui em Porto Alegre, até amanhã o final do julgamento. Vou retornar para Cruz Alta somente após a condenação do Lula. O Dilson, como é que tá? Voltar só após a condenação do Lula. Vamos ver amanhã, acompanhar a partir das 8h30 da manhã. O tribunal começa a se mobilizar. Vai ser um processo demorado, processo lento. Além do Lula, tem outros envolvidos na Lava Jato que estão sendo indiciados também. Tem 3 diretores da OAS que foram absolvidos pelo Moro e que o Ministério Público pediu recurso. Então tem empresários que estão aí, que o Ministério Público pediu recurso para tentar condená-los. E aí, Perac, grande Perac, João Vitor também está presente aqui. Cara, eu já vi aqui, ó, Folha de São Paulo, SBT, Globo, RBS, Record. Tem, fora os blogueiros, tem vários blogueiros independentes aí também. Tem o pessoal da coordenação do movimento Vem Pra Rua, o pessoal da coordenação do MBL também tá aqui. Já vi aqui representantes da Polícia Federal também. Tem aqui policiais federais que estão acompanhando, honrando o trabalho que a polícia vem fazendo em prol do país, apesar das críticas do PT, que tenta transformar, Perac, uma causa judicial, Olha o Bibo! Aqui, ó, quantas pessoas estão vivas aí? Grande Bibo, estamos para Cruz Alta, Rio Grande do Sul. 1.100 pessoas por segundo. Uou, esse cara vai melhor que eu. Grande Bibo! Aí, sucesso! Olha aí, ó. O Bibo tá aqui matando a pau. 1.000 pessoas online. 1.000 pessoas online ali na live do Bibo. Bibo, que é um combatente, um ferrenho opositor do PT há anos. Porque agora tem muito cara que chegou agora, que se tornou antipetista para ganhar Ibope, né? Porque ser petista não dá mais Ibope. Tá aqui o Políbio, eu tava ontem com o Políbio, a nova política, e hoje de novo, né? Estamos aqui. Ontem lá na Câmara de Vereadores, Políbio Braga, o Pugina, Percival Pugina, no lançamento da Frente Nacional pela Nova Política, no qual eu fui um dos primeiros a assinar o manifesto. Quem olhou meu Instagram, meu Facebook, vê lá bem no alto do manifesto, a minha assinatura como um dos primeiros a reconhecer, a endossar a Frente Nacional pela Nova Política. João Veríssimo, tudo vira campanha. Desviar o foco é uma especialidade dos políticos. Primeiro é preciso resolver a corrupção, depois discutir candidatos. Perfeito, João Veríssimo, um dos melhores jornalistas do Rio Grande do Sul, um orgulho para Cruz Alta. Gostei muito do teu programa novo, Veríssimo, o Personalidades, achei o formato muito legal, mas infelizmente a gente precisa discutir candidatos, pois a gente não vai conseguir resolver o problema da corrupção se nós não discutirmos os candidatos, se nós não colocarmos novos candidatos para o debate. E o debate, Veríssimo, não pode ser um debate, uma escolha de candidatos por partido. Isso tem que ser a população que precisa endossar e dizer quem são os candidatos. Eu já ouço muitas articulações, partido A combinando com o partido B. Não, vamos lançar o fulano como candidato único aqui para nos representar. Quem são os partidos políticos hoje para fazer acordos e conchavos entre eles para escolher candidato? Eu acredito, João, que a escolha de um candidato a deputado, por exemplo, ele tinha que passar por sabatinas públicas. Por exemplo, Unimed, né? OAB, a UANCA, a própria Câmara de Vereadores, Universidade, todas essas associações e todos esses grupos, a CI, deveriam chamar quem quer ser candidato a deputado federal, a deputado estadual, a governador, chamar esses caras para escutar, para saber quais são as propostas que eles têm.
qual é o passado deles, o que eles já fizeram, não na política, mas o que eles fizeram pela sociedade, o que eles contribuíram para o desenvolvimento do Brasil, para a geração de empregos. Esse seria o movimento adequado e o movimento ideal. A sociedade chamasse os candidatos. Porque, Rafael, se a gente continuar deixando que essa decisão seja só tomada entre quatro paredes, no covil da velha política, todos esses conchavos e a corrupção vai continuar acontecendo. Pois o político tradicional, o raposão, ele não está pensando na eleição de 2018 só. Ele já está pensando na eleição de 2018 e na eleição de 2020 e na de 2022. Ele já está fazendo alianças, pensando futuramente como ele vai ocupar espaços de poder. Então eu acho, meu amigo Veríssimo, com toda a admiração que eu tenho por ti, para acabar com a corrupção, nós precisamos sim discutir quem são os candidatos, debater quem são os candidatos, pois é somente através do parlamento é que nós vamos poder acabar com a corrupção. A corrupção não vai acabar por decreto, nem por vontade, nem pela mobilização dessas pessoas que estão aqui. A corrupção só vai acabar quando essas pessoas que estão aqui fiscalizarem diariamente os políticos. E se essas pessoas que estão aqui, Silvio, vi tua declaração no Facebook sobre a tua disposição de contribuir em Passo Fundo pelo Partido Progressista, em participar da política. Isso é importante, porque somente através de caras novas é que nós vamos poder modificar o que está aí. Pois imagine você, né? O parlamento, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando, Cris, grande Cris, eu estou fazendo o arquivo parlamentar. O que é o arquivo parlamentar? Eu estou buscando o histórico dos deputados, dos parlamentares e criando uma fichinha com seus feitos, suas realizações. O que essas pessoas fizeram na vida? Nós precisamos saber qual é o passado. Então aí tu pega, por exemplo, a ficha 2 que eu divulguei essa semana, deputada Estela Farias. Deputada Estela Farias se formou em História, passou para o Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e a deputada Estela Farias trabalhou apenas 6 anos da vida dela como professora. E ainda por cima, nesse curto tempo de 6 anos, foi militante do CEPERGS. Desde então, a deputada Estela Farias já tem 24 anos de mandato parlamentar. Congresso Nacional tem deputados que já têm 10 mandatos. Imagina que absurdo, 10 mandatos. 40 anos morando em Brasília. Isso é um escárnio. O que essa pessoa vai produzir? Sinceramente, depois do segundo mandato, o cara não tem mais o que produzir. Ou tu apresentou as tuas ideias e defendeu aqueles que tu defende, em 2 mandatos ou tá fora. Olha aí, ó. Aumentando aí o número de pessoas que vem chegando, que vem participando dessa linda manifestação sem mortadela, manifestação sem sindicato, sem dinheiro, de pessoas que vieram às 6 horas da tarde, não às 3 da tarde, porque trabalham, precisam tocar suas vidas, mas estão aqui dispostas a fazer uma manifestação não para condenar o Lula, mas uma manifestação em prol da lei. Nós, brasileiros, precisamos dar uma resposta. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Em segundo lugar, para o mundo que está nos assistindo. E, Veríssimo, antes de eu entrar aqui no que está falando, o mundo está nos assistindo. E eu coloco este episódio de amanhã, o julgamento do recurso do Luiz Inácio, um fato histórico tão importante quanto a legalidade, quanto as diretas já, quanto o impeachment. O Brasil passou por processos históricos traumáticos, onde a população se mobilizou. Nós já passamos por 2 impeachments de presidentes da República. Movimento esquerdista, tudo bem, da legalidade, que ainda bem que não deu certo,
né? Mas passamos por este movimento, Diretas Já, e agora nós estamos passando por outro movimento histórico, que é a condenação do presidente da República mais popular que já teve neste país, mais popular do que o próprio ditador Getúlio Vargas. Veríssimo disse aqui, concordo, precisamos sim discutir candidatos, mas antes é necessário saber quem está limpo, ou vamos continuar aceitando fichas sujas. Veríssimo, esse é um grande problema que nós vamos ter nessa eleição, pois hoje eu participei do Rádio Livre, na Rádio Bandeirantes, com a doutora Elaine, desembargadora aposentada, com um advogado, Sebastião, constitucionalista, e com um promotor público. E ambos explanaram questões jurídicas profundas e deram uma explicação muito boa sobre todo o processo, uma explicação técnica, não política, não partidária, em que a única hipótese da eleição não ser judicializada é se absolverem o Lula, o que dificilmente vai acontecer. Mas sim, nós teremos uma eleição com fichas sujas concorrendo, pois vão estar com liminar. O próprio STF, na figura escroncha, podre do Gilmar Mendes, quer rever a condenação em segunda instância para não ser enquadrado na ficha suja. Então nós temos um problema político, moral e judicial no país, Veríssimo. Então a nossa situação, a partir de amanhã, não é uma situação fácil para o país. Vejam a engronha toda que o país está. Temos agora a condenação do Lula. Independente do resultado, vai caber uma série de recursos e embargos e etc e tal. Isso vai se arrastar até dentro da eleição. Paralelo a isso, em fevereiro, vamos ter aí a reforma da Previdência. Uma reforma polêmica, com vários pontos polêmicos e discutíveis, aonde o governo federal está apostando todas as suas fichas e jogando pesado, comprando deputados com emendas. Tem muitos empresários aí esperando para ver o que vai acontecer, porque se realmente passar essa reforma, vai ter dinheiro no caixa do governo federal para tocar algumas obras importantes que estão paradas, né? Por exemplo, as obras da Copa. Nós já estamos agora na Copa da Rússia de 2018. As obras da Copa do Brasil 2014 ainda estão paradas em Porto Alegre. Ainda estão paradas. Então, vamos ter a reforma da Previdência. Então, vamos ter Lula, reforma da Previdência no primeiro semestre. No segundo semestre, nós temos Copa do Mundo e eleições. Vai ser um ano conturbado, um ano polêmico, um ano complicado. Vai ser um ano complicado para a economia, um ano complicado na política, um ano complicado para todos os brasileiros, porque todo esse circo que foi armado pelo PT, transformando o julgamento do ex-presidente num julgamento político, de perseguição, de guerra de classes, todo este circo gera uma tensão na sociedade, gera uma tensão no país, e essa tensão faz com que todos os investimentos, todas as obras, todos os projetos que poderiam ser tocados, eles ficam congelados, eles ficam parados por conta do medo de investir, por conta do medo do que vai acontecer se o Brasil não vai virar uma Venezuela. Então nós precisamos ter muita calma, muita paciência, pois nós vamos ter um ano extremamente complicado, como o país nunca teve. Olha aí, o número de pessoas já cresceu vertiginosamente, já tem muita gente aqui, tem uma galera muito grande chegando. Ainda chegando, vejam só, desde que a gente começou a live, o número de pessoas que estão aqui agora. Esse pessoal, gente. Olha aí, o Bonamigo! Grande pessoal, hein? Olha só. Bonamigo aqui, ó. Bonamigo, amigo. Candidato a deputado federal pelo Novo, um cara competentíssimo, um cara muito gente boa que merece ser eleito por um novo Brasil. O cara é fera, o cara é bom. Vamos junto, né? Vamos junto. Todo mundo unindo força pelos princípios, acima de partido.
advogado, cara que está militando aí, buscando essa nova política, buscando a panorâmica. Vamos tentar. Vamos caminhar aqui. Ó, o chuleco aqui, ó. Vamos passar ao outro lado da rua. Olha lá, a imprensa. Aqui, ó. Galera chegando, tomando as ruas do Parcão aqui. Cada vez mais pessoas chegando. E as pessoas estão saindo do trabalho, as pessoas estavam trabalhando. Ninguém aqui estava durante o dia comendo sanduíche de mortadela e recebendo diária de sindicato. Todo mundo que está aqui veio depois do trabalho, veio espontaneamente para essa manifestação bonita. Olha aí, Veríssimo. Olha aí, ó. Tá ficando bonito isso aqui. Eu cheguei aqui, tinha 15 pessoas. Agora olha só, que maravilha. Aí, ó. Acorda Brasil. Ó, tem pessoal aí correndo aí também. Então o movimento está cada vez maior aqui. O pessoal chegando, e como vocês podem ver, aqui só tem a EPTC, tem a fiscalização de trânsito. Lá no Sheraton, como eu falei antes, tá a polícia lá. Tá a polícia lá porque o PT tá lá, então é perigoso. Ó, fizeram uma macumba no chão. E aqui, ó, ERF4. O pessoal acendendo velhinha aí, achei que era uma macumba já. Pro Lula. TRF4 aí. É, o pessoal fazendo aqui, acendendo velas em prol da democracia, em prol da justiça seja cumprida. E vamos deixar combinado, né, gente? É só o PT mesmo para achar que esse processo é político. É só o senhor Luiz Inácio para achar que o juiz Sérgio Moro vai botar a carreira dele no lixo, tendo dado uma sentença política. É só mesmo o PT e as suas gangues para achar que o judiciário brasileiro ia se prestar ao papelão de dar uma sentença política. Vejam bem, eu estou falando da primeira instância, da segunda instância, do judiciário, do Ministério Público. O STF é um caso à parte. O STF, por prerrogativa constitucional, é um tribunal político também. Então, obrigado, Eric. O Eric, presidente da Abrad, é um dos caras que mais luta pelo emprego aí no Rio Grande do Sul, uma associação que defende dezenas e centenas de empresas da área de software e de tecnologia, que é empresário e sofre e vem sofrendo com esse problema do Brasil, da corrupção, do custo Brasil e da altíssima carga tributária. Então, o STF, sim, é um tribunal meio político, meio técnico. Mas a primeira instância, o juiz Sérgio Moro, aqui, desembargador Thompson Flores, são órgãos técnicos. Eles não vão jogar a história deles, toda a construção deles no lixo e fazer uma peça política para condenar o Lula por questões partidárias. Vamos deixar bem sério aqui, né? E outra coisa, né? Eu já falei antes nessa live, Lid. Olha só, olha a loucura. Vocês já viram, vocês já escutaram algum petista, algum advogado do Lula dizer peremptoriamente: Lula é inocente, Lula é honesto? Não, nós não vimos nenhum petista, nenhum advogado do Lula dizer que ele é honesto. Desde o início do processo, desde que ele foi indiciado, o argumento é sempre político, é sempre de perseguição política. Então o que? É a estratégia utilizada quando tu não tem argumentos, quando tu não tem como comprovar a tua lisura, a tua moral, o teu caráter, a tua honestidade, tu tenta desviar o debate, tu tenta levar o debate para outro lado, para outra arena. E a arena política é uma arena irracional, é uma arena de sentimentos, não da razão. E o TRF4 é um tribunal da razão, é um tribunal jurídico especializado, no qual, para a sorte de todo brasileiro, é mais severo que o juiz Sérgio Moro.
praticamente todas as penas que chegaram no TRF4 foram aumentadas. Então, eu não tenho dúvidas de que Lula será condenado, e a questão que vai ficar para os embargos infringentes vai ser a dosimetria. Ou seja, se aumenta a pena, diminui a pena e qual é a pena. Mas que Lula vai ser condenado, ele vai. Eu li o processo, a peça do juiz Sérgio Moro é impecável, ele amarrou todos os pontos, tem prova. O Boechat gosta de dizer que não existe o batom na cueca, mas é claro que existe o batom na cueca. O Léo Pinheiro confessou que corrompeu. O Léo Pinheiro, tem foto do Léo Pinheiro com o Lula no triplex. Tem termo de adesão do triplex, mas não tem nenhum comprovante de pagamento do triplex, a não ser os que foram fraudados. Então está mais do que claro, mais do que tipificado a culpa do Lula no primeiro dos 7 processos do qual ele foi indiciado, e dos 7, 6 ele já é réu. Este é apenas o primeiro. Daqui 60, 90 dias, nós vamos ter o segundo processo em que Lula será condenado, que é o do sítio de Atibaia, que é outro que já está em fase de instrução, e daqui uns dias o juiz Sérgio Moro já vai proferir, Jairo, a segunda condenação do senhor Luiz Inácio. E esperamos que os Paralamas do Sucesso venham cantar, a partir de amanhã, aquela música do Luiz Inácio e seus 300 picaretas, levando todo esse bando de picareta que acompanha ele pra cadeia. Olha aí, ó. Venezuela. Bora, PT. Lula vai embora, leva tua corja. Mais triste é que o Lula, infelizmente, ele vai ser condenado, mas ele continua sendo um cidadão que está acima da lei e acima dos outros brasileiros, pois o desembargador Thompson Flores já emitiu um comunicado que mesmo que o Lula seja condenado por 3-0, não será expedida a ordem de prisão. Ou seja, é o medo. Infelizmente, as nossas instituições ainda têm medo. Olha só aqui. Vamos ver, essa senhora está distribuindo sanduíche de mortadela, adesivo do PT ou o quê? Vamos ver o que ela tem aqui. Bandeira do Brasil, meus amigos. Protesto a favor do país não tem sanduíche de mortadela. Bandeira do Brasil. Então, infelizmente, as nossas instituições... Oi, Sandrinha querida, tudo bom? As nossas instituições ainda têm medo do Lula, porque ele deveria sair preso amanhã. Precisaria dar um exemplo para o país e prender este ladrão corrupto que lesou milhares e milhares de brasileiros. Não esqueçam dos fundos de pensão. Foram 70 bilhões. Os fundos de pensões foram 70 bilhões. Muito mais que a Petrobras. São 10, 12 Petrobras. Então, mas o quê? Mas esse medo de prender o Lula é porque pela milícia, pelas gangues, pelas facções que o PT comanda nesse país, que podem transformar nossas cidades, nossas capitais no caos. Se pacificamente, entre aspas, eles já bloqueiam ruas, promovem baderna, imagina eles sendo incitados, como a senhora Gleisi Hoffmann está incitando a violência. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores está incitando a violência. Ela não só disse que vai dar morte se o Lula for condenado, como ontem ela teve o disparate de dizer que foi a Lava Jato que matou a dona Marisa. Que matou a dona Marisa foi o desgosto de ver a cara de pau, a disfarçatez do maior mentiroso, de um sociopata que é o Lula. Foi isso que matou a dona Marise. Isso aí, Jairão, grande Cláudio.
Já vai começar. Vem pra cá, vem pra magoar, não vai chorar. Cada vez mais aumentando as manifestações, chegando pessoas de todas as idades, pessoas com camisa do Brasil, com bandeira do Brasil, pessoas que estão vindo aqui para prestar o seu apoio ao nosso sistema judiciário, para prestar apoio à Lava Jato, para prestar apoio ao juiz Sérgio Moro, um apoio ao Brasil. Pela lisura das instituições, nós precisamos recuperar a credibilidade do nosso país. A nossa credibilidade está abaixo do cu do cachorro. O PT, com todos os seus desmandos, desvios, vilipendiou não só o dinheiro do brasileiro, mas ele roubou a moral do povo brasileiro. Ele roubou o nosso orgulho de ser brasileiro. Porque esse é o primeiro passo para implantar um regime ditatorial. É quando os governos destroem a moral e o orgulho de um país. E é isso que o PT vem fazendo. Ele vem destruindo o orgulho de ser brasileiro. Ele vem destruindo a crença nas instituições brasileiras. Ele vem acabando com a família. Ele vem acabando com as noções de moral, com as noções de sociedade, de convivência em sociedade. Nós vivemos numa democracia. Democracia é o regime da maioria, mas o PT faz com que as minorias se imponham por uma pauta, por uma agenda política que rompe com todo o arcabouço, com todo o tecido social do Brasil. Então isso está acontecendo hoje, aqui no Parcão e em diversos outros lugares do Brasil. É um resgate da moral, é um resgate do sentimento de ser brasileiro, de querer construir um país em que valha a pena morar, de resgatar aquele sentimento de que se tinha, de que quando se trabalha com força, com vontade, com honestidade, vale a pena. Mas infelizmente, hoje nós acreditamos que é o crime que vale a pena e não ser honesto e trabalhador. E é por isso que as pessoas estão aqui com bandeiras, com camisas do Brasil, para resgatar o orgulho de ser brasileiro. Muito mais do que botar o Lula na cadeia, é resgatar o sentimento de nação que o país precisa ter. Pessoal, eu tô ficando sem bateria. A bateria tá chegando ao fim aí. Vou dar uma poupada de bateria para ver se mais tarde eu faço mais uma tomada ao vivo aqui das manifestações. Peço que compartilhem essa nossa live, compartilhem para que as pessoas vejam que não é só o PT que se mobiliza, não é só militância paga, militância engajada que se mobiliza, é sim as pessoas que não têm absolutamente vinculação partidária nenhuma, que querem um lugar melhor, um país melhor para viver. Então, pessoal, vamos compartilhar essa live, vamos curtir aí para que mais pessoas saibam que o Brasil, a partir de amanhã, vai entrar no caminho certo. A banda que desestatiza empresa estatal. Lula sabia de tudo, a Dilma Rousseff também. Chora petista corrupto, que nunca engana.